Bom dia, com alegria. Ah, mas está muito triste. Está muito flamenguista esse bom dia. Bom dia. Vamos tomar os nossos lugares, por favor. Por favor, os senhores. Vamos tomar os nossos lugares, irmãos. Vamos tomar os nossos lugares. Vamos iniciar nossa reunião. Isso. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor Deus. Nós temos o privilégio, né? Todas as quartas, nos reunirmos, nos encontrarmos para celebrar o nome do nosso Deus, desfrutar da companhia uns dos outros. E esse é um tempo que a gente precisa aproveitar mesmo. Né? Eu queria que você fechasse os olhos aí no seu lugar, junto comigo. Vamos orar. Paizinho, louvado, bendito e glorificado seja o Senhor. Obrigado por teu grande amor, Pai, que tem sido manifestado a nós todos os dias. Obrigado pelo privilégio que temos de andar contigo, Pai, mas também, Deus, pelo privilégio de andarmos com outros com os quais o Senhor nos colocou. E o Senhor, Pai, nesta manhã seja exaltado, glorificado e bendito através de nossas vidas. Recebe a nossa adoração, Pai. As nossas vidas derramadas na Tua presença para declarar que o Senhor é Deus, nosso Deus. E, Pai, fala-nos ao nosso coração. Seja um tempo muito precioso de crescimento, de amadurecimento, Pai, e verdadeira entrega, Pai, de nossas vidas ao Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Vamos cantar e adorar o nome do nosso Deus? Glória a Deus por essa manhã especial, na presença do Senhor. Vamos nos conduzir em louvor e adoração ao Senhor juntos aqui, com toda a intensidade. Como é que eu acho? Vamos nos conduzir aí com toda a intensidade ao nosso coração, celebrar o louvor, aquele que é digno, amém? Cantando a Ele grande, Ele é grande, junto conosco. Grande. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. E alegria. Alegria de tocar. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos a ti, ó Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Eu quero para o coral agradecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Tocamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. É o Senhor em quem nós temos a vitória. É nele que temos a vitória, é nesse nosso Deus. E que nos ajuda contra o inimigo.
dele, por isso diante dele, solta a voz de todos os pulmões, declarando a ele, queremos o teu sangue, Senhor, mas é preciso e agradecer-te, por tua obra em nossa vida. Podemos ver teu infinito amor. Pois só tu és o nosso Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vai forte, descendo em alto, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossa vida. Tocamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Enquanto os meninos tocam aqui, você pode abrir a sua voz o mais alto que puder e declarar uma frase que represente a grandeza do Senhor para você. Diga uma frase em oração bem forte, alto ao Senhor, o quanto Ele é grande para você. Em uma frase, pode levantar a sua voz. Deus fez grande, foi grande salvação para mim. Meu Deus, por sua amor. Nós te louvamos pela sua infinita graça e misericórdia. Para exaltado, Senhor, seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça, por ter conhecido as nossas vidas, ó Deus. E obrigado, ó Deus, só Deus digno do nosso louvor e da nossa adoração, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus vivo, único, maravilhoso. A razão da nossa existência é o Senhor. Amém. Obrigado por grandes são as tuas obras e profundos os teus mandamentos, e por isso nós te louvamos, Senhor. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida, confiando em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grandioso, poderoso, em misericórdia e bondade para conosco, celebramos o teu Espírito em nós e em nosso meio nessa manhã. Obrigado. Cante conosco, faz essa canção. Te adoramos, ó Senhor, em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Declare. Em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E verdade, te adoramos, te adoramos. Seja exaltado, Senhor, no nosso viver. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, te entregamos, Senhor. E Senhor, toda a nossa vida, te entregamos nosso viver. Meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te amar, meu prazer é estar no lado do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo amor. Só coração pra te adorar, eu pra ti, Senhor, meu coração, para tua glória, Jesus, para trair teu coração, Senhor, aquele que é na nossa vida. Mostra seus olhos para nós, Senhor, mostra seus olhos para nós, com graça e meu prazer é viver, aleluia, estamos na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir a Jesus? Meu Deus. Amém? Ainda em pé, do jeito que você está, se reúna aí com mais 2 ou 3 pessoas. Vamos lá, bem rapidinho, para a gente formar um grupo de oração. Se reúna aí 2 ou 3 pessoas. Você já pode compartilhar aí o seu pedido de oração, já pode compartilhar as suas necessidades. E esse é aquele tempo
Enquanto os nossos irmãos, né, vão estar suavemente, o Samuel está aqui, né, suavemente, tocando, é o tempo para você compartilhar seu pedido de oração e orarmos uns pelos outros. Amém? Viagem com relação de cada um desejo, cada sua pessoa, que vai para que eles possam crescer diante de nós oramos em Deus. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez nós te bendizemos e oramos diante do Senhor, Deus, as nossas petições. Oramos, ó Deus, em favor de cada um dos
pedidos mencionados, como tua palavra nos ensina, nós trazemos até, Deus querido, a tua presença, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Na certeza, Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, há de Deus querido nos envolver, cada um de nós, confiados nesse teu grande amor. Havemos, Deus, de acolher em nossos corações a certeza de que o Senhor está agindo, Pai, e providenciando aquilo que é o melhor para cada um de nós, para cada uma de nossas famílias, ó Deus, cada uma de nossas igrejas. E Deus, nesse modo, também queremos clamar nesta hora em favor, Pai, de nossa querida pátria, de nosso Brasil. Oramos, ó Deus, para que de norte a sul, de leste a oeste, o Senhor possa agir, Pai, em nome de Cristo Jesus, ministrando ao coração do povo brasileiro, ministrando ao coração, Pai, dos nossos patrícios, para que todos tenham, Pai querido, o privilégio de serem alcançados por Tua graça. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor haja, Pai querido, no cerne da sociedade, Pai. Que o Senhor possa agir em todas as famílias, ó Deus, de nossa nação. Que o Senhor possa agir, Pai, em todas as camadas da sociedade. Deus, que o Senhor possa agir nos poderes, ó Deus, nas autoridades constituídas. Pai, que o Senhor possa, de fato, fazer, Pai, uma grande obra em nossa nação. Clamamos pela salvação, Pai, do nosso povo. Pedimos, ó Deus, pela libertação, Pai querido, do povo brasileiro, de toda a idolatria, toda a feitiçaria, todo caminho mau, todo caminho enganoso, Pai. Nós oramos agora pelas crianças, Deus, de nossa nação, pedimos por tua intervenção em favor delas, que o Senhor possa ministrar aos nossos pequeninos, livrando-os, ó Deus, da intenção de homens maus, livrando-os da intenção de Satanás. Santo e bondoso Pai, clamamos também, Senhor Deus, por esse momento decisivo, Pai, na história do Brasil, quando antecipamos as eleições, estamos prestes, ó Deus, a eleger, ó Deus querido, prefeitos, eleger vereadores, e nós queremos te pedir, como teu povo, que o Senhor possa agir, Deus, em cada município, Deus, da federação, de tal maneira, Pai, que sejam eleitos aqueles que realmente podem, Pai, produzir para o povo brasileiro um bem-estar, Senhor Deus, que eles possam realmente pensar nos mais necessitados, nos mais carentes, que eles possam, Deus, pessoas que possam, de fato, governar a nossa nação, com princípios e valores, ó Pai, que possam coincidir, Senhor Deus, com os valores que o Senhor quer que nós, ó Deus, os seres humanos, pratiquemos. Por isso, nós oramos em favor, especialmente dos nossos, Pai, aqueles teus filhos e filhas que têm se apresentado. Que o Senhor os proteja, os cuide, os guarde, os livre de todo mal, cuide do coração, da mente de cada um deles, que o Senhor mesmo cumpra em suas vidas a tua santa e bendita vontade. Oramos por nossa nação, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Isso que a gente quer. Vamos cantar essa próxima canção em forma de oração. Isso, pastor Paim, que vai ser o nosso condutor aqui, pastor. Então, por favor, chegue para cá, meu pastor. Enquanto cantarmos, que de fato, irmão, você faça desse próximo hino uma oração em favor de nossa nação. Olha, a segunda estrofe deste hino fala: ou ficar a pátria salva ou morrer pelo Brasil, né? Eu me lembro daquele grande avivalista John Fox, que orava a noite inteira dizendo: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Meus amados, então, se não pudermos orar, já oramos no Brasil aqui, mas se não pudermos orar como John Fox a noite toda, possamos orar o maior tempo possível, dedicar o mais tempo possível, porque, meus irmãos, nós precisamos muito de oração. O pastor, graças a Deus, já orou bastante aqui, nós já oramos, mas o Brasil necessita de muita oração. Então vamos cantar.
Maravilha, meu pastor. Amém. Os irmãos podem se sentar? Érico, por favor, o pastor Érico está conosco nesta manhã, ele será o nosso palestrante do dia de hoje, nos trará o tema pastoreando as novas gerações. Ele tem trabalhado como o pastor líder do Ministério de Crianças da PIB, e ele vai compartilhar um pouquinho da experiência que tem tido nesta área. Então nós vamos ouvir, e ao final nós teremos um tempo para interagir com ele, né? Fazer perguntas, enfim, pensarmos sobre o tema. Então vai anotando aí, né, para que ao final a gente possa ter esse tempo aí precioso de você interagir também, extrair aí o máximo que você puder. Bom, querido, fique à vontade, Deus abençoe você, nós queremos orar contigo, também orar conosco, pedir que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Eu peço aos irmãos todos, a atenção de todos para a oração, né? Santo Deus, amado Pai, te louvamos por tudo aquilo que já podemos viver até aqui, e agora, Deus, nós pedimos, continue a agir sobre a vida do Érico, que a palavra que o Senhor tem no coração do teu filho possa ser agora, Senhor Deus, partilhada com todos nós. Use-o, mente, coração, Pai, a sua voz, para falar a mensagem que o Senhor deseja falar. E Deus também age em nós, abrindo nossa mente, o nosso coração, para recebermos a palavra, guardarmos essa palavra em nossos corações, a fim de aplicá-la de tal maneira que teu nome seja glorificado e exaltado em nós. Oramos assim, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Estão todos felizes nessa manhã, juntos aqui? Amém. Quero agradecer primeiramente o convite de falar desse Ministério de Novas Gerações, Ministério de Crianças, pré-adolescentes. Mas antes de falar, eu queria me apresentar, até para os irmãos entenderem por que eu estou falando desse ministério e aquilo que eu tenho vivido pastoreando crianças e pré-adolescentes, tá? Bom, eu sou o Eric, sou casado com a Beatriz, eu me converti aos 15 anos de idade, eu não vim de uma família cristã evangélica, tá? E eu tinha uma visão sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, muito limitada até os 15 anos de idade. Ali, então, eu tive o meu encontro com Jesus, uma parente minha, uma prima minha, falou de Jesus para mim. Eu comecei a caminhar com Jesus já na PIB de Curitiba, porque era a igreja dela. E aos 19 anos de idade, Deus me chamou para o ministério em um acampamento, né, de jovens, de adolescentes ali. E eu comecei a estudar, então, teologia, para me formar, né, para seguir aí a direção de Deus. Ao fim desse tempo de estudo, a igreja me convidou para ser pastor e eu já atuava na área de crianças. Então, hoje está perto de 14 anos que eu trabalho com crianças já no ministério, tá? 8 para 9 anos que eu fui ordenado pastor batista. E recentemente, então, eu trabalhei com algumas faixas etárias ali na igreja, a gente divide para fazer um trabalho mais específico, né? E eu pastoreei ali crianças de 4 a 6 anos, depois de 6 e 7 anos, depois fui para os pré-adolescentes ali, a gente começou um trabalho específico para essa idade, tirando só o nome de juniores, mas dando um foco para a mudança de fase para a adolescência ali. E faz quase 3 anos o pastor
da PIB me convidou para assumir toda a área, então, de crianças da igreja, tá? Então, de 0 a 12 anos, o trabalho ali sou eu que coordeno, claro que não sozinho, graças a Deus, tá? Tem uma equipe ali que trabalha junto, que é dedicada a esse trabalho. Tem até um membro dessa equipe que está aqui, o Caio, está estudando de teologia, né? Está se preparando para o ministério e também trabalhando ali junto com a gente nessa área, tá? Vou contar uma história da minha infância. Quantos aqui já foram crianças? Levanta a mão aí. Já foi criança? Que bom, né? Acredito que a maioria, pelo menos, né? Tem uns que ainda são, eu também. Tem hora que eu me enxergo muito criança. Às vezes isso é bom, às vezes não, né? Mas, enfim. Lembro que quando era criança, eu tinha um programa de TV chamado Clube do Hugo. Era um programa de TV que incentivava as crianças a ligarem para o programa para jogarem um joguinho ali pelo teclado do telefone e você podia ganhar prêmios, né? Só que cobrava a ligação, tinha um valor alto. E eu lembro que uma vez eu perguntei para os meus pais, posso ligar? E minha mãe falou, não, é muito caro, nem pensar. E era caro mesmo. Mas um dia eles saíram de casa e eu estava em casa sozinho. Lembra que eu não era crente ainda, tá bom? E eu falei, quer saber, eu vou ligar, porque se eu conseguir conseguir a ligação e ganhar um prêmio, eles não vão ficar tão tristes comigo. Foi meu raciocínio, né? E eu fiz a ligação. Só que aí, obviamente, eu não consegui, né, acessar ali o programa. Ficava uma mensagenzinha ali, você gastando dinheiro. Aí, liguei, aí esperava cair a ligação. Liguei mais uma vez, eu devo ter ligado umas 3 vezes, mas na terceira eu me dei conta. Eu falei, eu tô ligando, vai vir na conta de telefone, já era. Eu vou me dar mal. E eu lembro que eu desliguei, frustrado, primeiro por não ter conseguido, e segundo, já prevendo a condenação, né, vindoura ali, né? Já vendo o castigo que eu ia receber. O que eu fiz? Na minha mentalidade de criança e também com a mentalidade que eu tinha sobre Deus, eu me coloquei de joelhos e eu comecei a andar de joelhos pela casa. Porque na minha concepção, era assim que você atraía o favor de Deus, você está entendendo? Era assim que eu enxergava as coisas de Deus. E eu, de joelhos, andando pela casa toda, ficava falando, Deus, tira da conta. Jesus, tira da conta. E falando isso, né, e clamando ali de joelhos. Eu lembro que naquele dia eu me ajoelhei e andei pela casa várias vezes. E eu não sei se foi pela misericórdia divina ou da minha mãe, chegou a conta e eu não tive notícias se estava lá na conta. Então pode ter sido que Deus olhou com graça naquele dia, mesmo eu de joelhos ali fazendo os meus rituais, ou foram meus pais que viram e não veio tão caro assim, mas o fato é que eu não levei uma bronca naquele mês. Mas sabe, pensando nessa história, pensando um pouco na nossa história, pare para pensar a importância de a gente guiar o olhar das nossas crianças e pré-adolescentes para o lugar certo. Guiar o coração delas para uma mentalidade, para uma cosmovisão, uma visão de vida, de mundo, alinhada à Bíblia da maneira certa. Imagina só uma criança que entende que Deus se importa com ela. Uma criança que quando vai para a escola enfrenta as crises que podem parecer pequenas para nós, mas para elas são imensas. Saberem que Deus está ali junto com elas nessas crises e muito mais que a Bíblia nos apresenta. E por isso hoje eu quero falar da importância da gente ter um trabalho bem pensado, bem alinhado, bem planejado com crianças e pré-adolescentes. Eu quero me basear em um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Tem ali, eu também vou ler outro texto que está no Evangelho de Mateus 19, 13 a 15, que é a mesma situação que acontece. Diz assim, então, a Palavra de Deus em Marcos 10, 13 a 16. Alguns traziam a Jesus, crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Mateus 19, 13 a 15, eu quero ler também. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem
vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eu quero aproveitar e ler um texto que está em Lucas, capítulo 9, versículo 47 a 48, e aí a gente vai conversar sobre esse ministério com crianças. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós cremos que essa é a tua palavra, nós cremos que ela, muito mais do que uma ideia, é o nosso manual de fé e prática, é a tua palavra revelada a nós. E nós te pedimos, Deus, que através do teu Santo Espírito possamos primeiro entender o que ela tem a nos dizer para o nosso coração, mas também entender o que tem a nos dizer para a tua igreja, né, aqui representada. Que as nossas lideranças aqui, que nós possamos olhar com bons olhos, Deus, para as crianças e novas gerações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito interessante aqui, então, nós temos essa situação onde Jesus estava ali, né? Jesus, uma figura já pública, conhecida, e muitas pessoas queriam estar perto de Jesus. E aqui a gente percebe que estavam trazendo crianças para estarem com Jesus, né? Provavelmente os pais, provavelmente alguns dos seguidores de Jesus queriam, né, aproximar, levar crianças para perto de Jesus. Mas a gente vê que os próprios discípulos de Jesus, né, repreendiam, ou seja, davam broncas nas pessoas que queriam trazer crianças para perto de Jesus. Repreendiam, falavam, não precisa, sai daqui, não tragam crianças, está fazendo tumulto, não precisa. Eu não sei quais foram as palavras utilizadas, mas elas repreendiam aqueles que queriam aproximar crianças de Jesus. E o que acontece quando Jesus vê isso? Jesus repreende os discípulos. A Bíblia fala aqui que ele fica indignado, ele fica chateado, ele dá uma bronca nos próprios discípulos por estarem afastando crianças da presença dele. E ele então diz: deixem vir a minhas crianças, não as impeça. E aí ele também traz uma lição para mim, para vocês, sobre o reino de Deus, sobre aceitar e receber o reino como uma criança, ter um coração assim. Mas hoje eu quero focar nessas pessoas. Algumas facilitando a aproximação das crianças a Jesus, outras afastando as crianças de Jesus. E a pergunta de reflexão para mim, para você nessa manhã é se nós estamos sendo aqueles que afastam ou aqueles que facilitam. Você afasta as novas gerações de conhecer a palavra, de estarem na presença de Jesus, ou você é uma ponte? Você é aquele que chama, que convida e que facilita a compreensão da palavra de Deus? Essa é uma pergunta para você. Essa é uma pergunta para mim. Primeiro, falando de ministério com crianças, provavelmente os discípulos tinham uma mentalidade de que aquilo não era negócio para criança. De que as crianças não iriam entender o ensino de Jesus. De que aquilo era coisa de gente grande, de gente adulta. Talvez ainda com uma compreensão muito a curto prazo, onde pensavam que Jesus iria estabelecer o reino naquele tempo, naquela época. Eles pensaram, não, crianças não são importantes, vamos trazer os adultos que vão fazer parte dessa revolução, mas criança, não. Colocaram obstáculos para que as crianças não se aproximassem. As crianças não entendem. Jesus fala de um jeito que elas não vão entender. Não tragam assuntos irrelevantes para o mestre. Crianças não vão trazer nada de bom, nada de valor, não vão atribuir nada ao ministério de Jesus. Esse, provavelmente, aqui olhando, né, pensando a cultura da época, era o pensamento. Crianças não eram importantes na cultura. Eram adultos em treinamento ainda. Mas o que Jesus faz? Ele quebra isso. E sabe, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, se nós não temos esse tipo de pensamento. Se nós não tratamos o trabalho com crianças e pré-adolescentes como um trabalho inferior. Você pode passar, obrigado. Aqueles que afastam, os afastadores, vamos assim chamar, as crianças de Jesus, olham para o ministério infantil como um ministério inferior.
olham para as crianças como ainda não. E isso a gente precisa pensar se não tem sido uma realidade nossa. Porque Jesus, ele não pregou provavelmente ali para aquelas crianças, sabe? Porque ele permitiu apenas que elas se aproximassem. E aqui, essa palavra utilizada para as criancinhas, para as crianças, eram crianças de colo, eram crianças ainda bem pequenas. Então, possivelmente, Jesus não passou ali contando parábolas para elas, ele não passou um tempo ensinando sobre o reino, ele orou por elas. E aqui, quando a gente fala de criança bem pequena, muitas vezes você não vai conseguir ter um sermão para elas. Muitas vezes elas não vão, sim, sair com um versículo decorado, porque elas ainda não leem, ainda elas não entendem, mas deixa eu te falar. A gente pode levar as crianças para a presença de Deus do mesmo jeito. Amém. E a gente deve. Às vezes tem alguns pais, que procuram a gente lá e falam, é muito difícil fazer um culto doméstico. Porque um fica correndo, o outro fica querendo falar de outra coisa. Eu falo assim, faça o culto do mesmo jeito. Por quê? Porque você está preservando, você está cultivando a presença de Deus na tua casa. E elas vão ter contato com a presença ainda, com a busca pelo Senhor, com um momento de culto, ainda que não compreendam 100%. Vamos falar aqui entre nós? Você acha que todo adulto que está no nosso culto compreende 100%? Você acha que todo adulto presta atenção 100% do tempo que a gente está falando? Então, às vezes, a gente tem um nível de exigência com a criança que a gente não tem com o adulto. Isso o próprio Spurgeon falou no livro dele, Pescadores de Crianças. Ele falou, às vezes, nós requerimos das crianças uma régua muito mais alta do que com os adultos. Não vamos batizar essa criança, ela não sabe ainda tudo, mas e o adulto? Ele engana. A gente engana. Você sabe do que eu estou falando. Então, enxergar o ministério infantil como um ministério inferior, muitas vezes faz parte da nossa visão. Eu lembro quando eu estava trabalhando como voluntário ainda, e aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Ministério com Crianças, e aí eu comecei essa jornada. Eu lembro de ouvir de um pastor da igreja, poxa, mas você vai sair daqui para trocar fralda? E se fosse? E se fosse trocar fralda? Eu estaria servindo a Jesus, do mesmo jeito. Mas essa é uma visão, uma mentalidade muito, muito limitada, onde a gente enxerga o ministério com crianças como um ministério inferior. Jesus não enxergava como algo inferior. Eu lembro de outro pastor amigo meu, quando ele foi começar a trabalhar com crianças, ele trabalhava com outra faixa etária mais velha, e quando ele entendeu de Deus, Deus chamou ele para as novas gerações, ele ouviu também, puxa, aconteceu alguma coisa no ministério? Foi rebaixado, Basicamente era isso que estavam falando. Isso é triste. É triste. Por quê? Porque enquanto a gente enxergar o ministério com crianças como inferior, ele não vai crescer, ele não vai frutificar, ele não vai melhorar em qualidade, e não vai frutificar mais do que está frutificando. Por quê? Porque quando a gente enxerga como ministério inferior, pode ser em qualquer lugar, qualquer sala. Pode ser qualquer pessoa para liderar. Pode ser qualquer pessoa para trazer a palavra, para organizar. Pode ser qualquer voluntário. Se ele é inferior, a gente faz de qualquer jeito. Se ele é inferior, deixa as crianças lá. O culto está durando 3h30, mas deixa elas lá. Com um voluntário, às vezes. Então, a partir dessa visão da importância do ministério, a gente vai caminhar, a gente vai estruturar, a gente vai orar mais, a gente vai dar mais atenção. E eu sei que nem sempre tem os recursos, nem sempre tem a liderança ideal, nem sempre tem os voluntários, o grupo ideal. Eu sei. Teve um culto que a gente estava iniciando o ministério com 6 e 7 anos, há uns anos atrás, quando a gente dividiu as faixas etárias. Eu tive que fazer o louvor, e não me queira ver cantando, tá? Não dá. Eu tive que fazer o louvor com playback, que eu dava play no computador e começava a cantar com as crianças. Eu tinha que estar na recepção, porque era o começo, não tinha muito voluntário, então eu dava oi para os pais, pegava a etiqueta e tinha que começar o culto. E provavelmente teria que fazer uns pequenos grupos depois de oração com as crianças. Era eu, e daí quando chegou outro voluntário, eu deixei ele na recepção, pedi para ele ficar lá, e eu fiz tudo lá dentro, sozinho no primeiro domingo. Nem sempre a gente vai ter o ideal, eu sei, mas sabe, quando a gente tem uma visão
quando a pessoa que vem servir entende que o ministério não é um ministério inferior, que tem uma atenção da liderança, que tem um cuidado, um carinho da liderança e da igreja como um todo, eu tenho certeza que esse é o ambiente propício para aparecer voluntários mais apaixonados e lideranças com o coração aberto. Cá entre nós, ninguém gosta de servir num lugar que não é visto. Num lugar visto, estou dizendo assim, com carinho pela liderança. Cuidado. Chega lá, uma sala que ele mesmo tem que arrumar quando chega. Né? Às vezes tem que limpar, às vezes não é o melhor. Eu sei que às vezes a gente não tem o ideal, mas é possível sempre melhorarmos aquilo que temos. E orar para que Deus envie também aquilo que a gente precisa. Então, o ministério infantil ele não pode ser visto como inferior. Se a gente enxerga como inferior, provavelmente, né, a gente está afastando aí as crianças de um ambiente onde elas vão aprender mais sobre Jesus. Agora, o ministério infantil ele também precisa de uma visão de igreja. Tá? O que acontece? Como é criança, às vezes, a gente tem uma visão de replicar a escola na igreja. Tá? E vamos lá, não tem nada contra ensino, pelo amor de Deus, contra a escola bíblica. Mas a gente, às vezes, traz lá aquele que é professor numa rede pública de ensino, numa escola particular, traz o pedagogo, bênção, eles ajudam, eles já têm experiência a ensinar, eles têm experiência na linguagem, eles têm experiência no jeito que a criança aprende, bênção. Mas, da mesma forma que nós não fazemos de um culto, mas uma aula de mestrado, uma aula de pós-graduação, uma aula de graduação, nós não podemos transformar o ministério infantil. Estou falando um pouco da nossa experiência, da nossa visão, tá, meus irmãos? Nós não podemos, querer replicar o que é visto na escola, o jeito de escola, no ministério infantil. Por quê? Porque não é o bastante, tá? Não que não seja importante termos ambientes de ensino, mas nós precisamos levar as crianças a aprender a orar, a adorar em comunidade, a ouvir uma palavra, a orar umas pelas outras. A gente não ensina tudo, não quer ensinar tudo, tem que ser também na prática. Qual é a experiência que as crianças têm de culto hoje? Elas têm alguma experiência de abençoar outra pessoa através de uma oração? Então, quando a gente tem uma visão que é diferente, do que é ser igreja, a gente também não está ensinando o ser igreja para elas. Aí, quando ela se transforma numa adolescente, que agora não tem mais ministério infantil, ela vai para o culto, ela não sabe estar no culto. Ela não sabe adorar, ela não sabe ter reverência, ela não sabe prestar atenção na palavra, anotar o sermão. Por quê? Porque ela estava acostumada com o ambiente de escolinha, usando aqui o termo, onde ela não tinha esses momentos. Então, ainda que às vezes a gente não vá ter o ideal, ainda que a gente não vá conseguir fazer o culto ali toda semana, é importante, de tempos em tempos, elas terem essa experiência de igreja. A gente tem que ensinar o todo de ser igreja para as crianças. É importante. Quando a gente não tem uma visão, de fazer discípulos, de fazer eles terem relacionamento com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, em devoção, a gente está ensinando apenas informação. E esse é um grande perigo do ministério infantil. Eu lembro quando eu comecei, e eu orava muito por isso, e tentava estudar sobre isso. Por quê? Porque as crianças que crescem na igreja, a familiaridade com as coisas de Deus pode ser um obstáculo também. Porque ela cresce, e às vezes não tem tanto exemplo em casa, às vezes está tão acostumada com as coisas da igreja. Por isso a importância dela ter os seus encontros com o Senhor. E a gente proporcionar esses momentos para elas. E não só momentos de ensino, de informações, mas um ensino que é revelado, que é a palavra, que tem a ver com vida. Amém? Amém. Estamos juntos ainda? Amém. Eu me lembro da história, e é uma das histórias mais bonitas da Bíblia quando se fala de criança, que é a do profeta Samuel. Num período onde Deus não falava, num período onde o próprio sacerdote que ministrava diante do Senhor, que morava dentro do templo, basicamente, onde não se ouvia a voz de Deus, um menino, dormindo, ouve Deus chamar. E é interessante porque quando ele corre para o sacerdote nem sabia instruir. Porque ele nunca tinha vivido aquilo.
E aí, só na terceira vez, ele, opa, pode ser que seja Deus, então faz assim. E você sabe, o sacerdote não estava vivendo uma vida de testemunho, sua família não estava, no caso. E ali Samuel recebe uma mensagem de Deus. Uma criança recebendo uma mensagem de Deus. E quando eu olho para isso, eu me pergunto, será que eu estou sendo como um sacerdote que só manda em dormir? Ou eu estou incentivando as crianças da minha igreja a lerem a Bíblia, a orarem, a convidarem amigos para perto de Jesus? Sabe, as crianças aprendem de tudo na escola. De tudo. Química, física, biologia, matemática, história. Tem que decorar, são cobradas disso. Aprendem de tudo. Tem crianças que estão treinando futebol, estão em alguns esportes já sendo preparadas para se tornarem atletas aí para o nosso país. Tem pai que coloca criança em tudo quanto é tipo de curso, passa o dia inteiro em curso. E paga. E pagam bem. As crianças, elas são cobradas e elas estão sendo incentivadas a aprender de tudo. Agora, será que nós carregamos uma mensagem que é viva? Não estamos fazendo o contrário? Fazendo de qualquer jeito, não cobrando, não incentivando elas a terem encontros com Deus. Eu lembro de uma campanha que a gente fez quando estava se iniciando o projeto da Crisolândia aqui em Curitiba, né? E a gente, vamos fazer a arrecadação de alimento com os pré-adolescentes da igreja. Na época nós tínhamos 5 células de pré-adolescentes, e aí eu estava conversando, eu me empolguei com a ideia, eu falei, olha, a gente tem 3 semanas para um culto aí especial que a gente vai participar, então a gente tem aí essas 3, 4 semanas para arrecadar alimento e entregar nesse culto. Então vamos desafiar as células de pré-adolescentes a arrecadar alimento. E aí, eu estava lá explicando para as células, eu me empolguei, daí eu falei, olha, eu vou pôr uma meta para a gente, 1 tonelada de alimento. Só que assim, os voluntários olharam para mim assim, pastor, é muita coisa? Não vai dar. Eu falei, qualquer coisa a gente compra a diferença aí. A gente paga aí a diferença e entrega 1 tonelada. Beleza, e aí a gente começou a incentivar os pré-adolescentes. Olha, a célula que mais trouxer alimento vai ganhar um lanche que a gente vai pagar do ministério para vocês em comunhão com a célula e tal. E aí começou os movimentos. A gente imprimiu uns papeizinhos assim para eles entregarem nos locais que iam pedir a doação. E foi muito legal ver o movimento. Crianças de 10 a 12 anos. Eu lembro de uma que tirou xerox de várias desses papéis assim e colocou embaixo das portas do prédio. E colocou o apartamento dele ali escrito para a pessoa entregando o apartamento dela. Eu lembro de outra que pediu para o dono de um mercadinho do bairro para deixar uma caixa de papelão na porta. E aí ele colocou um cartaz assim e deixou lá para arrecadar as pessoas que iam fazer compra, deixavam os alimentos ali. Teve outro que era um pouco mais, tinha mais bens, vamos dizer assim, né? E aí o pai dele, que tinha uma empresa, começou a fazer um movimento com os empresários, e daí começou a chegar caminhonete com cesta básica lá. Eu lembro que no fim daquela campanha, a gente estava com a sala lotada de alimento. E os pré-adolescentes, em 5 células, em algumas semanas, conseguiram 2 toneladas de alimento. Aí eu lembro que quando a gente contou, eu fiquei tão feliz. Sabe por quê? Não porque eu podia falar para a igreja que a gente tinha conseguido 2 toneladas de alimento, mas porque a gente estava conseguindo levar as crianças a pensarem nas coisas de Deus, a pensarem em servir as pessoas, em arrecadarem para servir aquele que estava precisando de uma refeição. Deixa eu te falar algo, meu irmão, minha irmã. A gente precisa colocar no coração e na mente das nossas crianças as coisas do alto. É essa a nossa missão. Porque se a gente não colocar, outras coisas vão estar no lugar. Eu não quero só que as crianças e pré-adolescentes se interessem com os jogos que estão sendo lançados, com a série que saiu, com o filme ou com o time que torce. Eu quero que, junto com isso, que às vezes faz parte da infância, elas também pensem na célula que elas estão, pensem também no amigo que vai convidar para vir no culto, pensem também no devocional que ela está fazendo. Por quê? Porque a gente foi chamado para fazer discípulos de todas as nações e idades. Amém? Amém. Então não é um ministério inferior, precisa ter uma visão de igreja, precisa entender o porquê existe, para não ser uma escola, para não se tornar um espaço kids, igual tem em restaurantes, sabe? Que as crianças ficam lá enquanto o pai está comendo. Não podemos enxergar dessa forma. Vou contar uma coisa só entre nós. Eu sei que está gravando, vai para outro lugar também. Esse é um grande desafio. O ministério infantil não se tornar uma recreação apenas.
E às vezes é por causa da gente, da nossa visão. E para facilitar as coisas, às vezes a gente passa por cima de uma visão. Então, escolha um líder de ministério infantil que vai defender a visão. Há um tempo atrás me ligaram pedindo para a gente cuidar dos escorregadores infláveis do aniversário da igreja. Recreação. É ou não? Ia ter a festa, ia ter o escorregador. E quem quer ficar no escorregador? Os voluntários do Ministério Infantil. Será? Tem problema? Não tem problema, mas será que reforça uma visão ou reforça uma visão distorcida? Aí naquela ocasião eu disse não. Eu expliquei, eu defendi a visão. Eu falei, os voluntários não foram, não se voluntariaram, não foram chamados, porque são recreadores. Eles brincam com as crianças, a gente brinca. A gente cuida também, porque as crianças precisam ser cuidadas. A nossa chamada é ministrar a palavra, fazer discípulos, é pastorear. E claro que aí o Ministério Infantil se organizou para apoiar dessa forma. A gente contratou aí alguém que era um recreador para cuidar lá do escorregador. Beleza, a gente chamou um irmão lá para isso. Mas não era a equipe do Ministério Infantil. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer que os ministérios cresçam e frutifiquem, mas a gente mesmo passa por cima da visão. E se nós queremos um ministério forte, nós precisamos defender essa visão. Afinal de contas, a gente está pensando a curto prazo, porque as crianças são a igreja do hoje também. Elas estão aprendendo sobre Jesus, estão falando de Jesus, falando com Jesus hoje. Elas são a igreja do daqui a pouco. Por quê? Porque elas vão liderar áreas, células, grupos, daqui a pouco. Quando elas crescerem um pouco, a gente já vai começar a tê-las ali liderando. E também são a igreja a longo prazo. Quem vai nos substituir? Se o Senhor Jesus não voltar até lá, quem vai? Será que estamos preparando e essa base vai vir forte? Ou será que a gente não vai conseguir nem renovar as lideranças? A gente tem que olhar com carinho, com amor, com dedicação. Então, se a gente não quer ser afastador, a gente quer ser o quê? Facilitador. Então, eu quero lembrar só de um texto que eu gosto muito, que aqui fala um pouco do contexto familiar, mas eu também quero que se aplique, eu creio que se aplica à nossa realidade como igreja e também para a gente incentivar as famílias. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Escute o povo de Israel. O Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus e, portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui Deus está deixando claro que a única maneira de que a fé, de que a palavra se propague de geração para geração, é que cada família, e também, por que não, liderança da igreja, se responsabilize em passar a palavra de Deus de geração para geração. Uma geração contará a outra os seus feitos maravilhosos. A gente precisa contar para as novas gerações quem é o nosso Deus. Contar a palavra, mas contar também o que nós temos vivido. Compartilhar os nossos testemunhos. Ser bênção. Olhar e ver em cada criança um discípulo, mas também um futuro líder. Futuro líder da sociedade e também da igreja. Quando a gente pensa nisso, então, como facilitadores, a primeira coisa que eu diria é a gente dar apoio às famílias. As famílias que estão chegando nas nossas igrejas, muitas vezes não sabem como discipular e orientar seus filhos. É importante que a gente chame-os para a responsabilidade, porque é muito fácil eles passarem a responsabilidade para a igreja. Muito fácil. Já faz alguns anos, antes mesmo de eu liderar o Ministério Infantil, que a gente tem falado isso para a igreja. Nós somos parceiros da família. Mas quanto tempo a gente passa com a criança no final na semana? Pouquíssimo. Quem é o principal exemplo? Quem são aqueles que vão discipular e vão orientar? A gente leu nesse texto, falar da palavra o tempo todo, incentivar. E aí a gente apoia. Eu lembro de uma história recente.
de uma pré-adolescente lá da nossa igreja. O nome dela é Maria. A Maria, ela é mais tímida, ela não é de falar muito, mas ela é uma evangelista. As coisas que Deus faz, né? E ela convidou uma amiga para vir na igreja, porque a amiga estava enfrentando problemas emocionais. E daí, quando a amiga estava lá na casa dela, recebeu o convite, falou: pai, mãe, eu quero ir na igreja da Maria. Ela me convidou, disse que é legal lá, posso ir um dia? Os pais falaram: você vai, mas a gente vai junto. Por quê? Porque esses pais viam na Maria e na maneira que ela se relacionava com os pais dela algo diferente. E aí eles vieram no culto de domingo, a pré-adolescente ficou no culto lá das crianças e os dois foram para o culto dos adultos, vamos assim dizer. E eles contaram depois para os pais da Maria: olha, a gente veio porque o jeito que vocês se tratam, o jeito que a gente via a Maria respeitando, mandando mensagem, o jeito que ela fala com vocês, a gente pensou, como que isso existe ainda? A gente quer ver o que estão falando nessa igreja. Sabe, quando uma família é orientada a viver isso, quando a gente dá esse apoio, quando a gente chama para a responsabilidade, deixa claro, né, que o Ministério Infantil ele é um reforço, é um complemento. Claro que às vezes a gente vai ter um papel fundamental, principalmente na troca para a adolescência, onde eles buscam outras referências além da família, a gente vai ter essa importância um pouco maior. Mas quando a gente dá esse apoio às famílias, a gente vai ver coisas bonitas acontecendo também. Lembro de outra história, uma família da igreja que foi passar o Réveillon, o Ano Novo, em um hotel fazenda, assim. E aí começaram os fogos ali da virada do ano, e eles se juntaram para orar. Porque eles tinham esse costume, orar na meia-noite. E aí no dia seguinte eles estavam ali no ambiente, né, de convívio, ali com a piscina, com o café da manhã. Umas pessoas se aproximaram, uma outra família se aproximou, começou a puxar a conversa e tal. E eles falaram assim: olha, a gente ficou curioso ontem. Na hora dos fogos, que estava aquela coisa linda, vocês se abraçaram e ficaram ali juntos. O que vocês estavam fazendo? Aí a família testemunhou: olha, a gente entende que quem orienta, quem direciona a nossa vida é o nosso Deus. E todo início de ano a gente entrega todos os dias do ano a Ele. E aí cada um da nossa família faz uma oração. E aí tinha criancinha, tinha adolescente nessa família. Conclusão: teve um convite, deram testemunho, convidaram para a igreja, e essa família se converteu. Olha a diferença que faz uma família que entende, né? Foi chamada para fazer discípulos. Então, também faz parte do Ministério com Crianças e da nossa igreja fazer isso. Além disso, ter um ambiente contextualizado e acolhedor. Acolhedor não precisa fazer uma mega reforma. Sabe o que é acolhedor? É ter um bom dia, é ter alguém que gosta de estar lá, alguém que dá ouvidos, que está interessado em conversar com a criança. Às vezes a gente coloca, né, a estrutura física como o mais importante. Não é. Você sabe que não é. São pessoas. Pessoas que tornam aquele ambiente abençoador. Então, ore por isso, ore pelo seu ministério infantil, ore pela sua equipe, se aproxime, pergunte se está tudo bem, como é que está essa parte. E também leve-os a entender que não é só a estrutura física que é o mais importante. Não é. Você pode ter uma estrutura física linda, mas se as pessoas, se a recepção, se a maneira que é ministrada a palavra não é contextualizada, não fala na linguagem, não adianta o ambiente. Ou seja, aí sim se tornou só um espaço físico. Não é igreja. Então, o ambiente contextualizado ele é muito importante. A linguagem também, meus irmãos. Eu lembro que quando o pastor Pascoal me convidou para assumir a área de pré-adolescentes, eu comecei a orar e ir atrás assim, de recursos e tal. E uma frase ficou muito no meu coração. A frase de uma missionária que dizia assim: a igreja responde perguntas, muitas vezes, que o mundo não faz mais. Ou seja, a gente precisa falar aquilo que está no coração, né? Claro que a gente tem que falar a palavra toda, mas muitas vezes no ministério infantil a gente fala, mas aquilo não é aplicável mais para a criança, não é aplicável mais para a vida do pré-adolescente. Quer um exemplo? Se eu ficar falando só para os pré-adolescentes algo simples, superficial, eles chegam na escola, como muitos me relatam, uma menina chega na escola e ela é abordada por outra menina chamando ela para namorar com ela.
Na escola, hoje, todos têm um celular, a maioria. Acesso a todo tipo de conteúdo. Hoje, época de eleição, estava tendo discussão entre adolescentes sobre ideologia política. Eles não entendem nada, é claro que não. Eles não entendem profundamente, mas o pai fala, o youtuber dele fala, né, o professor às vezes fala. Eu não estou falando que a gente tem que pregar mensagens de adulto. Eu estou falando que a gente tem que pregar orientando a visão de mundo que eles terão. É ajudá-los a enxergar a vida do jeito bíblico. E para isso, a gente tem que entender quais têm sido as perguntas que estão no coração deles. A gente usa muitos materiais de apoio quando a gente vai escrever o currículo do Ministério Infantil, muitos. E materiais de apoio são bênção. Por quê? Você compra um material e ele vem pronto. Na verdade, é bênção. Ajuda demais. A gente precisa. Não tem equipe, né? Às vezes para escrever o roteiro está lá. Mas, ainda que a gente use esses materiais, é importante olharmos com atenção se a gente tem falado algo que conecta com a realidade deles hoje. Sei que aqui talvez existam opiniões divergentes sobre esse assunto, mas pelo menos de vez em quando inclua esses assuntos que vão ser mais contextualizados. Por quê? Para que a igreja comunique com a vida, que a palavra comunique com a vida, com aquilo que eles estão enfrentando. Outro exemplo. Há um tempo atrás começou-se uma brincadeira, entre aspas, na internet, chamada Baleia Azul, onde as crianças e pré-adolescentes se importavam. E eu lembro que teve um grande movimento de não pode, tem que bloquear os celulares, não pode deixar o celular e tal, ok. Mas aí, eu estava conversando com alguns pré-adolescentes, sabe o que eu percebi? O problema, na verdade, não era só a baleia azul. O problema é que na pré-adolescência eles enfrentam muitas mudanças de sentimentos. Já na pré-adolescência. Então eles começam a se sentir diferentes, começam a se sentir menos inferiores, porque se comparam ao grupo. Aí já começam as crises. O que acontece? Eles se cortavam, iam para esse lugar como uma forma de fuga. Eu sei que parece exagero, mas era exatamente isso. E aí, às vezes, a gente fica batendo ali na consequência do problema ao invés de na raiz. E aí a gente fez uma série de mensagens para os pré-adolescentes chamada Forte e Corajoso, para falar sobre como a gente pode vencer sentimentos que nos desanimam e tudo mais. E a gente usou os textos bíblicos, usamos personagens bíblicos para falar disso. E eu lembro que num dos cultos eu comecei a falar sobre falta de esperança. Parece, nossa, para que falar isso para um pré-adolescente, né? Mas eu comecei a falar, olha, talvez você pensa no futuro e você fica com medo. Você pensa no futuro e você fica angustiado. Nesse momento, uma menina de 10 anos começou a chorar na primeira fila. E aí eu pedi para uma voluntária ir com ela para uma sala lá, orar com ela, falar com ela. E ela mostrou para voluntários fortes, 10 anos, no braço. E falou que ela estava assim porque os pais estavam brigando demais e ela tinha medo de se separarem e ela estava achando que o problema era ela, e etc, etc, etc. Então, o que eu estou querendo dizer, em resumo? É necessário a gente ter um olhar pastoral para si. Pastoral. E não só de professor. Amém? Está entendendo? Pastoral. São ovelhinhas, né? E a bênção é que a gente pode guiá-las desde o início. E ensiná-las a olhar da maneira certa para a vida. Para isso você vai precisar de pessoas, de equipe, de uma equipe de liderança que acredite, que entenda o ministério com crianças como importante. Para isso é necessário orar, porque é difícil, é desafiador, né? É desafiador encontrar alguém que acredite, que pastoreie, mas o que eu estou querendo dizer também é que o ambiente precisa estar propício para que esses líderes apareçam. Lembre-se, precisa ter um cuidado, um carinho, uma atenção. Vou falar algo aqui, eu gosto muito de ser bem sincero, tá? Eu vou falar muito do coração da vida, eu acho que isso é o meu objetivo. Eu trabalhei ali alguns anos com o Ministério Infantil e depois fui para os pré-adolescentes, aí o pastor Michel me chamou para assumir todo o Ministério Infantil. E no início eu fui resistente. Falei para ele que eu não tinha muito interesse. Por quê? Porque muitas vezes eu ficava à parte da igreja, sabe?
Era difícil, a escala era pesada, às vezes a gente não conseguia participar de um culto, cultuar e etc. Mas aí eu entendi também que Deus estava me chamando para esse tempo, para ajudar, para auxiliar, para contribuir com a igreja e também tornar um ambiente onde pudesse ser propício, né, para esses ajustes. A visão era bênção, sempre foi, o ministério infantil sempre foi uma bênção. Mas esses pequenos ajustes, quem foi voluntário, quem foi líder, sentiu. E graças a Deus a gente tem avançado nisso. Mas eu quero terminar, e aí a gente vai para os momentos de perguntas aí, com uma história. Que tem a ver com isso que eu estou falando, de direcionar a visão e o coração das crianças e pré-adolescentes. É a história do Miguel. Miguel foi uma criança do nosso ministério. Depois chegou na pré-adolescência, a gente convidou ele para ser um líder em treinamento. Depois eu posso explicar essa doideira que é um líder em treinamento, sendo um pré-adolescente. Mas ele era um menino muito, muito comprometido, falava muito bem da palavra, muito querido. E aí num acampamento, a gente estava lá reunido, culto da fogueira acontecendo, né? Sempre tem que ter o culto da fogueira, que marca o coração deles. E eu lembro que eu estava pregando e eu falei assim para os pré-adolescentes, né? Olhem para o céu. Aí estava aquele céu estrelado. Aí eu ministrei, falei, olha, olhem para cada estrela. Deus colocou cada estrela no lugar e as chama pelo nome. É isso que a Bíblia fala. Mas a Bíblia também fala que esse mesmo Deus se importa com você, ama você. E aí eu preguei ali o Evangelho, como eles a entregarem a vida para Jesus. Alguns meses depois, o Miguel estava em casa ali, devia ter 11 para 12 anos, e eles escutam um barulho no banheiro, e o pai dele estava tomando banho, e aí a mãe, eu acho que a irmã, entra no banheiro lá para ver o que tinha acontecido, o pai dele tinha caído ali, tinha tido um ataque fulminante, faleceu no banheiro de casa. E o Miguel ali, né, sem saber o que estava acontecendo, sem saber lidar, escuta a notícia, sai da casa, vai para o quintal, chorando, desesperado. Isso ele me contou. E ele encostou no muro assim, começou a chorar e ele olhou para o céu. E ele viu ali 1 ou 2 estrelas, que é o que a gente consegue ver em Curitiba às vezes, né? Mas naquele momento ele lembrou, Deus estava com ele ali. No dia mais difícil da vida dele até então, ele lembrou que Deus estava ali. Diferente do Eric, que precisou se ajoelhar pela casa, desesperado, né? Para pedir que uma conta fosse apagada do telefone, o Miguel já entendia que mesmo no momento de tristeza, Deus estava com ele. Ministério de Crianças e Novas Gerações é um ministério importantíssimo. É parte da igreja, não é a parte da igreja. E Deus nos chamou para fazermos discípulos, discipulinhos, crianças também, e levá-los até a presença de Jesus. E hoje a nossa oração vai ser, Deus, que a gente não impeça, que a gente não afaste, mas que a gente aproxime. Você quer orar junto comigo por isso? Pode ser? Eu vou te pedir para ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar e depois aí a gente abre aqui alguns minutos para qualquer pergunta. Vamos orar juntos aqui. Eu vou pedir para você fazer a primeira oração, pedindo ao Senhor, né, aí no seu íntimo, que você possa ser esse que aproxima, esse que tem um olhar de fé para as novas gerações, esse que vê o futuro em cada vida, em cada criança. Peça ao Senhor que envie trabalhadores para a sua igreja, para a sua comunidade, pessoas que vão ter carinho, cuidado, atenção, que vão pastorear também as novas gerações. E que no nosso coração o Senhor também traga esse amor, essa fé, acreditando e entendendo a importância desse trabalho. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, por sermos igreja. Obrigado pelas novas gerações, Deus, obrigado. Hoje, Deus, ao ler a tua palavra, nós fomos desafiados a olhar com carinho, com fé, com amor para as crianças, pré-adolescentes e, por que não, adolescentes, jovens também. Deus, nós precisamos
nos responsabilizar também pelas novas gerações e passarmos, Deus, de geração para geração, a fé, o ser igreja, a visão de vida que vem da Tua Palavra. Deus, existem vários desafios, mas os desafios estão aí em todos os lugares. Eu te peço que nós possamos ter coragem, força, fé para passar por esses desafios, capacitados pelo Teu Santo Espírito. Deus, nós te pedimos, porque a Tua Palavra nos orienta dessa forma, que o Senhor envie mais trabalhadores. Que o Senhor envie trabalhadores para o berçário, para o maternal, para as crianças de 6 a 9 anos, para os pré-adolescentes. Deus, que nós possamos ter servos apaixonados pela Tua Palavra, que amam o Senhor, que têm uma vida bonita e que também dedicam seu tempo, sua energia para preparar uma nova geração que vai nos conduzir também, que vai liderar a igreja, que vai liderar a sociedade e que vai nos substituir também se o Senhor não voltar até lá. Senhor, nós queremos te pedir, nos mostra o que podemos fazer, nos mostra a nossa parte nessa visão, nos mostra os ajustes que precisamos fazer na nossa visão de ministério e igreja, mas também na nossa dinâmica, na nossa organização. Deus, eu te peço que o Senhor também mostre aos meus irmãos, aqueles líderes que vão pastorear com amor e carinho as novas gerações. Que possamos ter em cada igreja, Deus, pessoas que fazem o seu melhor e que conduzem crianças para a Tua presença, Pai. Não nos permita afastar crianças da Tua presença. Nós não queremos isso, Deus. Nós queremos ser ponte. Nós queremos trazê-las para perto. Nós queremos responder, Deus, aquilo que vai no coração. Deus, nós te pedimos que, como igreja, possamos ter esse papel de irmãos mais velhos, que conduzem, que cuidam, que aproximam e que fazem a sua parte, Pai. Eu te peço a Tua bênção sobre as nossas igrejas, a Tua bênção sobre as nossas lideranças, sobre os nossos ministérios infantis, de pré-adolescentes, adolescentes. Deus, nós te pedimos, nos ajuda a construir uma geração que vai impactar esse mundo, mas que no hoje vai se relacionar contigo de maneira, com toda a devoção, com todo o coração, Pai. É o que nós oramos juntos como igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, glória a Deus. Muito bem. Nós vamos fazer da seguinte maneira: se você tem pergunta, você vai levantar sua mão. No lugar do microfone, você faz dois. Quer trocar? Tem que ficar. Quer trocar? Isso. Oi. Muito bem. Então, você levanta sua mão, leva o microfone e você faz a pergunta. Beleza? Então, primeiro ali, o Marcos. Perguntas, irmãos, objetivas, tá? Eric, de forma bem prática, como iniciar um processo de transição de Ministério Infantil de recreação e Ministério Infantil público deve ser? Basicamente, relembrando a visão, né? Então, por exemplo, qual é a visão da PIB de Curitiba? Levar pessoas ao relacionamento intenso com Deus. É a mesma visão para o Ministério Infantil. Eu tenho que levar crianças a um relacionamento intenso com Deus, amar e servir o próximo, fazer Jesus conhecer todos os povos, o poder do Espírito Santo. Tem que ter um foco claro, assim, olha, a gente quer que as crianças busquem as coisas de Deus. Então, uma visão. Relembrar essa visão para a liderança, né? E aí vai de cada pastor aqui, de cada colega. Por quê? A gente vive uma realidade na vida de Curitiba onde o culto foi a nossa opção. Vai ter culto, não vai ser mais a IBD apenas. Eu não vim aqui dizer que existe um certo e errado nisso, mas eu acredito na importância disso, né, do culto. O culto, ele já mostra algo diferente. Ele já mostra que aquele é um ambiente de igreja para as crianças, uma experiência de culto para as crianças. Então, tem algumas decisões de atividade que vão ajudar nisso, vão ajudar a pregar a nova visão. Então, é o culto, é um momento ali dentro da atividade onde se para tudo para orar uns pelos outros. Então, às vezes, são pequenas atitudes assim, orar uns pelos outros, fazer um culto evangelístico onde a criança vai sentar com a amiga dela e vai ter um momento de apelo, onde as crianças vão vir até a frente. Eu sei que a maioria das igrejas faz isso, né? Mas isso mostra o quê? É a igreja. Mas isso a gente só vai de vez em quando, às vezes, né? Então, eu diria aqui, visão,
aí alinhar bem isso com a liderança, tanto da igreja quanto do ministério infantil. Olha, a gente vai ter que conversar mais com a liderança, eu vou ter que dizer uns não de vez em quando. E não é um não, né? Não. É uma conversa, olha, acho que não faz muito sentido. Por que precisa do ministério infantil aqui? Por que precisa ali? Né? Esse tipo de ajuste. Então, é basicamente, né, uma visão um pouco mais cuidadosa do porquê fazemos o que fazemos. Né? E aí também, eu acho que se aproximar das crianças, e ali eu falo de pré-adolescentes também, para entender mais dos pré-adolescentes até, para entender quais têm sido as crises deles nesse momento. Né? É entender que muito do que a gente faz no culto para adultos, a gente precisa ter esse olhar também para as crianças. Quando a gente entende que está precisando falar de santidade para os adultos. Por quê? Porque a gente está vendo que está pipocando problema no meio dos adultos. Da mesma forma, as crianças precisam entender por que elas estão na igreja, vamos pregar sobre a importância da igreja. Então, falei um pouco de tudo aqui, mas eu acho que de fato é visão, porque sem uma visão, você vai para qualquer lugar. Né? A visão ela guia para onde você está indo e guia os teus sims e os teus não. Alinhar isso com a liderança, porque não adianta chegar com uma visão, começar a falar na sala do Ministério Infantil que é desse jeito, mas daí o pastor presidente não concorda, e daí dá problema, tem que estar bem alinhado. E aí passar isso para as equipes. Né? Uma coisa, visão e cultura, você precisa anunciar sempre e precisa defender. Defender aqui não de maneira hostil, né? Mas defender, falar, olha, a gente acredita nisso. Então toda vez que eu vou pregar, por exemplo, na Bíblia, eu começo me apresentando, falando sobre o Ministério Infantil e que o Ministério Infantil é uma bênção, não é um parquinho, não é um espaço kids. Ou seja, eu estou relembrando a visão também para a igreja, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, mas entendendo que tem os passos com calma para dar, né? Não é toda a batalha que a gente vence também, né? Tá bom? Pastor Eric, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio. Justamente, no final da sua fala, você falou aí de entender que o espaço infantil não é apenas um espaço preparado, com uma linguagem específica para evangelizar e a trabalhar com as crianças, mas trazer também a família para esse contexto, esse convívio, para reforçar aquilo que é ensinado no espaço kids, lá na igreja, no culto com elas, como aquilo que a gente aprende na igreja como um todo. Por exemplo, eu trago a experiência da Igreja Batista do Bacaxeri, Barbaracá, o ano inteiro, que faz uma diferença enorme na vida do adolescente, na vida da família como um todo, e eu sou mãe de 3, então fiz Barbaracá com a minha primeira adolescente, e a segunda já está na expectativa de viver isso, porque realmente o mesmo assunto, né, que é tratado com o adolescente, na linguagem dele, na perspectiva dele, é tratado também com os pais, e durante a semana a gente desenvolve atividades que faz com que nós nos relacionemos, nós conversemos sobre o tema e cheguemos a um consenso. Então, como superar esses desafios de envolvimento das famílias? Eu acho que, primeiro, é instruindo, né? Então, vamos dizer assim, uma família que veio do catolicismo, né? Que era o meu caso, por exemplo. Eu não vivi o culto doméstico na minha casa. Eu não sei, né, como coordenar, como organizar, como liderar. Então, o que a gente faz sempre é orientar os pais a buscarem aprender. Né? Então, isso se faz de culto, isso se faz em reuniões, isso se faz nas redes sociais do ministério, isso se faz falando disso com os pastores da igreja também. Né? É enxergar a igreja como a família de famílias. Né? Tem várias famílias ali, então a gente precisa ensinar cada uma dessas famílias. Então, os desafios são orientar. Então, para isso tem os cursos de família, de criando filhos, chegando ao coração do adolescente. Então, a gente sempre fala desses cursos, então, sempre orienta, encaminha para isso. Outra coisa, ter momentos de comunicação com esses pais. Né? Então, quando a gente começou lá com os pré-adolescentes, a gente fez um curso da família semestralmente. Então, um domingo por semestre, a gente convida todos os pais a estarem no culto dos pré-adolescentes e não no templo. Eu sei que aí, claro, eu fiz um alinhamento com a liderança, dá para fazer em outro momento, mas o domingo é bom porque o pai já está aqui na igreja. E a gente faz um culto mesmo, não é uma reunião, é um culto. Tem lá o louvor, tem um momento de oferta, tem aí a palavra, que a palavra é justamente sobre isso, sobre a responsabilidade da família, e tem os avisos do ministério, que aí a gente fala dos cursos e tal. Então, tem que estabelecer uma comunicação com essas famílias,
tem que ajudá-los a aprender mesmo, porque a maioria não sabe direito, e daí é mais fácil deixar na porta do ministério. Além disso, dar recursos, né? Como os cursos que já tem, mas o próprio Abaracá é um recurso para isso. Outra coisa são roteiros que a gente produz, e eu sei que outros irmãos também fazem, de culto doméstico. Então a gente via no grupo dos pais lá, olha, o culto dessa semana, e o culto está conectado ao que eles aprenderam no final de semana. Então, na célula intergeracional, que são as células que têm crianças também, o roteiro também é baseado naquilo que eles aprenderam. Então, eu diria que é estabelecer uma comunicação, mais uma vez, defender a visão, porque se a gente deixa o pai, né, se referir ao ministério sempre como só a salinha, só a brincadeira, né, isso já também joga contra uma visão. E eu diria que também, de uma forma, né, acaba sendo a gente ter pessoas ali entre as famílias que vão, né, incentivar, encorajar eles a estarem perto do ministério de alguma forma, né? Então, são muitos desafios, e o triste é, por exemplo, a gente faz um culto com os pais, onde o pré-adolescente, se o pai não entrar junto, ele fica sentado sozinho, e tem muito pai que na porta diz não e vai para o culto e deixa o filho. Isso é triste, né? Outros ficam bravos, porque, não quero ficar, né? E vem contrariado. Então aí a gente já vê também um grande problema no coração dos pais, que não vê como importante a vida espiritual do filho. Vê importante se passa ou não de ano, se faz a tarefa ou não, mas o destino eterno não é tão importante assim, e a vida com Deus não é tão importante assim. Eu sempre tenho a oportunidade, trago uma palavra de confronto às famílias, da seguinte forma: se Deus chamar o seu filho para ser missionário, você vai ficar feliz ou triste? Né? Se Deus chamar teu filho para entregar tudo para ser pastor, talvez você está pagando uma nota lá na escola, e para você ser pastor não é tão bom assim, não é tão legal, você vai ficar feliz ou triste. Isso mostra muitas vezes a prioridade também, né? Então é um discipulado em conjunto, discipulado do pai e da mãe, que eles precisam, né, mudar um pouco, recursos para essa família, que às vezes não sabe como fazer, e uma conexão também ministério, família um pouco mais próxima, né? Terminando só para falar uma frase: o ministério infantil não pode enxergar os pais como inimigos, né? Como se eles estivessem de um lado e a gente de outro. A gente quer a mesma coisa, ainda que às vezes os pais não saibam muito disso, né? Muito bem disso. Aí é nosso papel tentar orientar. Acho que é por aí, tá bom? Pastor Eric, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço e, na verdade, não é indignação, mas é uma coisa que tem dentro de mim. Sempre que eu olho para o Ministério Infantil, eu vejo que a maioria das pessoas que trabalham com as crianças são mulheres, não homens. O que a gente podia fazer, o que você entende que nós, como igreja, deveríamos fazer para estimular mais? E aqui, claro, a despeito de que você e o Caio, né, são de uma igreja, claro, grande, e tem os homens trabalhando, e você está à frente desse ministério, é bênção, mas eu não tenho visto isso na maioria das igrejas. A maioria é sempre mulheres. Mulheres, mulheres, mulheres. Vai para o momento do culto infantil, mulheres. Vai na escola, mulheres. E aí as crianças só têm a referência feminina, e não tem a referência masculina, né? Então, o que você acha que acontece? Por que isso acontece? Claro que é uma tendência, né? E no campo secular, a mesma coisa. Na época que eu estava no SESI, professores, magistério, só mulheres. Não tinha professores nem da escola, homens, só mulheres. Então, na igreja, o que a gente podia fazer? O que o senhor entende que a gente podia fazer para mudar essa realidade? É uma ótima pergunta. Estava aqui pensando, né? Eu já conheci igrejas no Brasil, não batistas, né, de outra denominação, onde só se permitia mulheres trabalhar. E aí, quando eu questionei, falaram que era por receio aos abusos, etc. Né? Porque a maioria se dá por parte de homens. Né? Bom, tirando isso, que obviamente o Ministério Infantil precisa de cuidado em relação a esses temas, precisa de proteção, de atenção, óbvio, com certeza. Mas isso, mesmo se for só mulher, tem que ter cuidado, porque é uma criança, tá? É vulnerável, né? Mas sabe o que eu acho? Eu não sei se a minha resposta é a mais completa,
Mas eu acho que a gente tornou o Ministério Infantil um ambiente feminino. Sendo sincero. É um ambiente, agora, né, falando assim vamos tirar até o pastor daqui de Curitiba, falando do que foi voluntário, do que foi, né, líder. A cara do ministério, às vezes, é muito feminina, né? Às vezes, para você poder contar uma história, você tem que se fantasiar, né? Vou dizer, eu nunca me fantasiei, eu ficava com vergonha de pensar em fantasiar para contar uma história. Eu faço teatro, mas em outros momentos, né, da igreja. Eu creio, eu penso que a gente tornou o ambiente com crianças muito mais maternal, mais feminino, e não é negativo. O negativo é quando é só isso, não é verdade? E aí, eu penso assim, que talvez aí os obreiros que estão estudando teologia, os pastores, os líderes, eles olham para esse ambiente e eles não sentem o desejo de servir lá. Por quê? Porque parece que não combina, não conecta, né? Então, o que eu penso? A gente tem que tornar o ambiente com as duas partes. Ele tem a parte mais bonitinha, mais colorida, né, que é para as crianças talvez menorzinhas ali, mas ele também tem aquilo que não é só o homem, né, mas o menino também do infantil gosta, né, precisa ter um momento ali que tem mais a ver com a cara do menino, né. Então eu acho que para começar, eu diria que é o ambiente. O ambiente não é propício para o homem estar confortável servindo ali. Que talvez você chega lá para servir, você tem que pôr um coletinho de uma cor meio estranha, tem que pôr um chapéuzinho, aí a gente não vai ter, vamos ser sinceros. Graças a Deus, quando a gente começou a trabalhar com a visão, trabalhar em ter um ambiente mais de igreja do que tão, né, infantil, assim, digo, creche, né, usando assim em termos exagerados. Isso, show da Xuxa, bom, exatamente. Quando a gente começou a trabalhar mais num sentido igreja, para as gerações, a gente começou a ter adolescentes, né, menino e menina ali servindo, universitários, casais servindo ali, os homens, né, legendários, do Ministério de Homens servindo. Por quê? Porque começam a enxergar como igreja e não como maternal, a creche, o show da Xuxa. Vai ter irmãs do ministério que vão ter mais gostam dessa maneira, desse formato, dessa linguagem. Não é um problema. Mas não podemos dar a cara toda do ministério, na minha opinião, dessa forma. Porque afasta mesmo. Porque eu ficava, né, puxa, eu preciso mesmo pôr essa fantasia. Né? Será que eu consigo ser um pastor de criança sem falar com a vozinha assim com a criança? Tenho conseguido, está dando certo até agora, tá? Então, assim, às vezes é isso, né? Poxa, o homem se sente constrangido em ter que ficar falando assim, né, numa linguagem meio infantil, zona. Infantil do jeito negativo, quando a gente acha que é infantil, e na verdade não é, né? Então, acho que esse é um bom começo, tornar um ambiente mais propício. Maravilha, gente. Amém? Nosso tempo esgotou, então a gente tem que parar por aqui. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Quantos aqui foram... Isso, pastor. Quantos aqui foram alcançados para Jesus antes de 12 anos? Levanta a mão. Levanta bem alto assim sua mão. Isso. Sabe por que eu perguntei isso? Porque às vezes a gente tem a impressão de que a gente nunca fez, né? Mas a gente estava fazendo. Eu me lembro aos 5 anos de estar sendo cuidado por minha igreja, né? Nas atividades sendo ensinado aos 5 anos de idade, e aqueles valores e princípios já sendo incutidos. Ele não pode perder essa visão de que a criança é a igreja. E nós, grande parte levantou a mão. Eu tive meu encontro com Jesus aos 15, mas eu fui ensinado na igreja. Eu recebi desde os 5 anos de idade ensinamento, né, sobre a palavra. E quando o pastor Eric falou sobre o que importa no ministério, mais do que qualquer outro aparato, é a intencionalidade, ou seja, realmente a preocupação em olhar a criança como um ser humano, né, e valorizar. Eu me lembro do pastor Rui Bonfim, que foi meu primeiro pastor. E qual é a imagem mais forte que eu tenho do pastor Rui? Não foi dentro do púlpito pregando, não foi de algum ensino que ele tenha dado,
O que eu me lembro do pastor Rui é, em um encontro da igreja, uma casa de alguém, culto lá que estava acontecendo, ele de sapato, Vulcabras. Se você não sabe o que é Vulcabras, não sei. 775. Esse é raiz, tá? Sapato, Vulcabras, calça social, camisa social, chutando bola conosco com os garotos. A imagem que eu tenho é aquela mais forte. Para mim, sem palavras, ele passou a seguinte mensagem: eu me importo com vocês, vocês são importantes para mim. Eu gosto de vocês. E ele cativou meu coração naquela época por conta disso. Por que eu estou dizendo isso? Nós, os pastores, seremos os principais elementos para produzir no ambiente da igreja essa mentalidade. Um sonho com igrejas amigas da criança. E aí, irmãos, não precisa ter a estrutura da PIB. Se todas tivessem, seria bom. Mas sabemos que não serão todas que terão. Mas a gente precisa ter lá na igreja local a preocupação com as crianças, como sendo um rebanho mais precioso do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa olhar para elas, precisa cuidar, né? Você, eu e você, pastor, olharmos para as nossas crianças, darmos atenção, não é? Falarmos com elas, cumprimentarmos as crianças, valorizarmos as crianças. Elas não dizimam, mas elas são o rebanho mais precioso de Jesus, que a gente precisa cuidar delas. E a gente tem essa visão, e todos nós temos essa visão. Nem todos nós temos tanto jeito, mas se a gente, né, do nosso jeitão, a gente se importar com elas, elas vão receber a mensagem. Porque Deus nos dê essa graça. Que essa palavra, mais do que qualquer coisa, desperta em nós a preocupação de valorizar os pequenos lá no ambiente da nossa igreja. Seja naquela igreja lá do cantão. Se a gente fizer isso, porque aquela alma que nunca vai ser alcançada pela Bíblia, que nunca vai ser alcançada pelo Bacaxiri, que nunca vai ser alcançada pelo Novo Mundo, que nunca vai ser alcançada pelo Indóide, vai ser alcançada pelos filhos. Não é assim? Tem alguém que se converteu, só um minuto, pastor, tem alguém que se converteu numa igreja rural? Ninguém, né? A gente já não tem mais, né? Todo mundo tem velocidade, né? Mas seria interessante. Bem rapidinho, o pastor Euclides, é sobre isso? Isso. O pastor Euclides, bem rapidinho, vai dar essa palavra, e depois o pastor também nesse sentido. É isso? Bem rapidinho. Vamos, por favor. 2 minutos. Eu achei importante dar essa palavra, porque quando eu cheguei na Lindóia já tinha 100 membros, mais uma frequência de 30 pessoas. Hoje a Lindóia tem mais de 500 membros, uma frequência de mais de 400 pessoas por dia. E eu investi no Ministério Infantil naquela ocasião. Edna Mara Filho, eu não tinha pastor auxiliar, eu não tinha ministro de música remunerado, mas eu tive uma ministra infantil remunerada. Eu estou dizendo isso, pastor Jean, porque mais do que cuidar das crianças que são a igreja de hoje, isso se constitui também uma ferramenta de crescimento de igreja. Eu não abro mão de discipular. Amanhã à noite estou discipulando 2 casais, e quem trouxe esses casais para a igreja foram 2 crianças. Então, ferramenta de crescimento de igreja. Nosso Ministério Infantil tem sido hoje a principal estratégia para trazer novos crentes e novos membros. Então, eu queria só incentivar, e esse ano ainda, no culto de domingo à noite, que é o culto mais precioso, o meu pastor auxiliar foi pregar, e eu fui pregar para as crianças, e eu vou pregar pelo menos 2 vezes por ano no Ministério Infantil. A alegria deles em me ver ali. E vocês me fazem ideia. Então, gente, intencionalidade no Ministério Infantil, e tratar o Ministério Infantil não como a igreja do futuro. Para mim, é a igreja do presente, e a gente precisa abrir os olhos para ela. Me permita. Intencionalidade não só no Ministério Infantil, intencionalidade na igreja, né? A igreja precisa ter essa intenção. Meus irmãos, eu sou o pastor Narciso, recém-chegado a esse campo. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Mais uma vez. E eu quero mexer numa questão que o pastor falou. Sim. As crianças não são dizimistas, não dizimam ainda. Ainda não. Ainda não. Mas são potenciais. Mas elas já recebem mesadas. Isso. É mesada, não é cadeirada, não. É mesada. Um pouquinho do seu dinheiro você passa para a sua criança. Então ensine a elas a separar o dízimo da mesada. E é importante. Sabe o que aconteceu em Cotinga? Eu estive em Cotinga. Quem conhece Cotinga aqui? Poucos. É na região região de Guaraqueçaba, à esquerda de Antonina, a 45 quilômetros ali. Fiquei 4 anos ali. E as crianças aprenderam a dizimar. Como é que eles fazem? Eles pegam junto com os pais, na hora do ofertório de dízimo, eles pegam junto com os pais os seus envelopes. E as crianças, eles vão lá se colocam. Elas estão aprendendo a dizimar. É claro que aquele dízimo do pai. Mas ensine a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Temos que ensinar. Quando eu fiz essa referência ali, eu estava falando sobre produzir. Né? A criança, então, obviamente, não tem salário, né? Então, às vezes a gente não olha para ela. Em nome de Jesus, não é o nosso caso aqui, quero ver assim, mas alguns podem não olhar porque elas não produzem, não teriam condições de fazer isso. Nós estamos encerrando, e eu quero convidar o pastor Isaías para vir orar e encerrar o nosso ponto, mas o pastor Isaías também já vai dar o seu aviso, tá? Dá o aviso e o senhor já faz a oração encerrando o nosso encontro. Mais uma vez, pastor Hélio, Deus abençoe sua vida, obrigado por compartilhar conosco. Eu tenho certeza que essa semente vai ficar nos nossos corações. Também creio e posso falar isso sem medo de errar, qualquer coisa, né? Se você precisar, o pastor Eric e a Bíblia está à disposição aí para ajudar as nossas igrejas. Irmãos, a gente vai ficando idoso, e a gente abusa da graça, né? Dá para contar uma história de 2 minutos? Sobre o assunto. Eu estava passando aqui, colega de igreja, né? Eu estava falando lá no Cepas, em Londrina, com as crianças do Cepas, e era mês das parábolas. Adivinha qual parábola que eu ia contar? Parábola do filho pródigo, né? Então, o pastor me chamou para falar sobre a parábola do filho pródigo, eu comecei a pregar sobre a parábola do filho pródigo, aí falando, aí cheguei na hora dos presentes, quando o filho volta para casa. Aí eu estou contando, né, que quando o rapaz chegou em casa, o pai o recebeu e deu a ele, o primeiro presente que o pai deu a ele foi um vestido novo. A menina na fila, vestido? Eu falei, não, mas era para você na calça jeans hoje. Aí eu falei, né? Aí eu continuei falando, qual foi o terceiro que ela está dizendo, né? Aí eu resolvi perguntar qual foi o quarto presente. Adivinha qual foi o quarto presente que o pai deu para o filho? Vai ver lá. Um celular. Eu estava fazendo essas perguntas na história. Hoje em dia as crianças pensam diferente. Mas vamos à liderança. Eu achei que esse cara ia tudo que é a questão da linguagem, da comunicação com crianças. Eu, com essa idade, nunca aprendi a falar comigo para criança. Quando eu era seminarista, eu dirigia IBE, eu fazia aquilo tudo, eu fazia tudo na risada. Mas não era nem daquilo que você dizia para a gente hoje. Gente, eu tenho uma vaga para ficar dividindo o quarto com o pastor Felipe, nosso diretivo, na Convenção Batista Brasileira, lá em Fortaleza, em janeiro. Se alguém ainda não se coçou assim, de vontade de participar de um momento tão importante dos batistas, tem uma vaga no quarto do Felipe. E se for arranje 2, mas não vou poder presentear, você vai ter que pagar, né? Eu estou na parceria, nós estamos com uma parceria com outros pastores aqui do Paraná, e incentivando os nossos pastores e líderes da igreja paranaense a irem à Convenção Batista Brasileira. Esse é um projeto que eu tinha quando eu era da convenção como líder. E eu continuei agora, em particular, fazendo parceria com outros pastores do Paraná. Retrasado, eu fiz para o Brasil, mas eu fiquei muito feliz na parceria, então resolvemos fazer
com a Paranaense, isso é que fico feliz. Né? Então, uma ou duas, porque o quarto é duplo, eu não preciso colocar 3, mas tem 3 camas. Então, se quiser de 3, o preço, falo em particular, não é tão caro, para 6 dias de café da manhã, no melhor hotel de Fortaleza. Para mim, é o melhor que eu conheci lá, no seu fim. Tem outros mais famosos, estrelas, mas não são tão bons quanto ele. Esse é o meu aviso. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra tão importante. Sempre que me fala de Ministério de Crianças, meu coração balança muito, porque eu me converti com 12 anos, mas eu fui criança na igreja desde que eu nasci. E eu trabalhei muito na igreja com o verbo da Sociedade de Crianças. E Deus me chamou para a Sociedade de Crianças, depois embaixador do rei, sempre na liderança, né? Embaixo do chefe, as crianças eram o artista principal, que tinha peça de criança. Então eu tive o privilégio de viver na igreja. Isso me ajudou muito. Me converti depois. Estava falando para a pastor Deus, eu me converti eu me batizei com 15 anos e me converti com 17. Mas não tem batismo Maria, eu deixei de me tá bom, né? Foi quando eu tomei, sabe, a filho de igreja, né? Então, tomar aquela decisão forte, foi aos 17 anos. Vamos lá. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida dos teus servos que aqui vieram, para aprendermos juntos sobre como melhor te servir. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Jean, que está conduzindo esta reunião. Abençoa ele, sua igreja, sua família e, por extensão, a todos nós e nossas igrejas. Obrigado pela vida do pastor Velho, pela mensagem que trouxe, pelo ensino, e que nós possamos ter mais oportunidades de trabalhar objetivamente esse assunto entre os líderes e pastores das nossas igrejas. Pela nossa nação, no nome de Jesus. Amém.